A gente recebe Gisele Martins, psicóloga. Obrigada, Gisele, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. E duas super mamães aqui, a Amanda e a Elizabeth Eliseta. Obrigada pela presença de vocês. Nada. Boa Obrigada. tarde, viu? Eu que agradeço. Elizabeth, nos relacionamentos que você já teve com os pais dos seus filhos, você conseguia hoje, talvez, vamos pensar no hoje, olhando para trás, identificar algum sinal que isso poderia acontecer, que você ficaria nessa situação, né, criaria seus filhos sozinha, né, nesse conceito que a gente chama hoje de mãe solo? Não. Você jamais imaginava? Não. Não tinha nenhum sinal que esse homem aparentava? Não. O pai do Bruno aparentava ia ser um pai presente, um pai, assim, um super pai. Na verdade, agora que ele está sendo, depois que ele já está grande, né? Já é adolescente. Mas, não, Roberta. Você jamais imaginava? Não, nem ele, nem David, que é o pai da minha filha. E com você, Amanda? Também não, Roberta. Boa tarde, fala Espírito Santo. Nunca me passou pela cabeça, até porque se hoje, na visão de hoje, eu soubesse que ia acontecer isso, não pela minha filha, mas eu teria esperado um pouco mais para engravidar. Até porque o desejo no início não era nem tanto meu, era mais dele. Então, quer dizer, ele sonhou com Sim. essa filha. Sim. E hoje não é um pai presente? Não, nunca foi. A gente separou, ela tinha 2 anos, ela era muito novinha. Gisele, acho que é essa questão, né, que faz muitas mulheres hoje se perguntarem o que aconteceu, que antes, né, até determinado momento não dava para imaginar, ele era uma pessoa bacana, presente, no início talvez ele era um cara participativo e aconteceu alguma coisa de uma hora para outra que, mudou a cabeça desse ser e a partir desse momento vou seguir minha vida, vocês ficam aí. O que explica essa mudança de comportamento que acaba trazendo como consequência o quê? É esse crescimento de 11 milhões de mulheres como mãe solo. Roberta, a gente pode tentar explicar, mas não vai justificar. Tem diferença, né? A gente explica, mas isso não justifica. Esse homem pode se deparar ali com a mudança que ocorre com a chegada de um filho. É a responsabilidade financeira, é a responsabilidade afetiva. De repente, é aquele homem que gostava de sair com os amigos, de jogar bola, de beber, de socializar, de jogar videogame, enfim, de ter a sua vida e a sua rotina ali redondinha. Chega um bebê, nós sabemos que tudo isso muda, isso gera impacto. E aí esse homem diz, não é essa a vida que eu quero, não. E aí acontece exatamente o que você acabou de dizer. Vocês ficam aí, eu estou indo embora, vou continuar vivendo a minha vida redondinha e esse filho fica com essa mãe. Isso explica, mas justifica de forma alguma, porque nós podemos falar dos desdobramentos da personalidade desse homem. Falta responsabilidade, falta amadurecimento. Porque como é que a gente faz hoje na vida? Eu não quero uma criança, eu não quero um filho e eu jogo fora? Porque é mais ou menos isso que esse homem está fazendo, falando em linhas gerais, é isso que esse homem está fazendo. Então, quer dizer que quando eu não gosto de alguma coisa, eu abandono? É assim que eu resolvo as minhas coisas? Na vida adulta, nós temos que ter responsabilidade. Não é porque essa criança chegou, mudou ali a estrutura da vida, mexeu com a vida, que eu simplesmente abandono. Como é que vai ficar essa criança no futuro? Temos tantos desdobramentos que podem acontecer com essa criança, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, pela falta desse pai. E esse pai simplesmente negligencia e alguns nem com a responsabilidade financeira, que eu quero deixar claro aqui que isso é muito pouco, isso é pequeno, porque quem acorda de madrugada para dar de mamar, quem acorda de madrugada para dar remédio, quem leva para a escola, não paga uma pensão, seja o valor que for. E hoje o mérito aqui não é nem a gente falar necessariamente das consequências psicológicas na vida das crianças, mas sim
o peso que isso traz para essas mulheres que são mães, são profissionais também, que tem que prover a casa. E aí eu te pergunto, você que está acompanhando a gente aqui no Fala Espírito Santo, já viveu alguma situação? Passa por isso também? Manda para a gente seu comentário aqui no nosso WhatsApp. Você é mãe solo? O que para você é mais difícil nessa jornada, né? Porque a gente acaba tendo, vocês acabam tendo uma jornada tripla, né? Cuidar do trabalho, cuidar da casa e cuidar das crianças. O que é mais difícil nessa jornada inteira? Logo quando eu tive Lara, o pai dela, quando ela fez 6 meses, o pai dela faleceu. Roberta, meu mundo caiu. Eu tive que trabalhar na casa de família, não sei se existe ainda, de ficar em 15 dias e só ir um final de semana para casa. E nesses 15 dias que eu ficava na casa dos outros, cuidando dos filhos dos outros, minha filha ficava com a minha mãe e minha irmã me ajudava a cuidar. E eu ficava, meu emocional ficou muito abalado, porque eu falava, hoje eu poderia estar cuidando da minha filha. E eu estou cuidando do filho dos outros, para que eu venha dar alguma coisa melhor para ela. E quando eu ia para casa, era no sábado à tarde, quase de noite, ficava só o sábado à noite ou domingo, e na segunda-feira eu tinha que estar lá de novo na casa da onde eu trabalhava. E isso por muito tempo foi acontecendo e eu me cobrava muito por que eu escolhi aquele pai para minha filha. Tipo, eu me sentia culpada por ele não estar presente. E também quando eu estava grávida, ele também não estava presente. Então eu passei muita coisas ruins na gravidez e depois também que ela nasceu. É um sentimento de culpa que a gente acaba sentindo numa fala dessa, essa mãe tendo que dar um jeito de sustentar essa filha, era a alternativa que ela encontrou na época, e olha só o relato dela, Gisele. Eu chego a estar aqui com um nó na garganta, sabe, Roberta? Porque me faz pensar que nós precisamos acolher essas mulheres, nós precisamos ser solidárias. Não estou dizendo aqui que é para ter pena, não é isso. É acolher, é ter amor, é ter um olhar de cuidado. A família, os amigos, as pessoas mais próximas, serem pessoas com uma mão estendida para essa mulher. No que eu posso te ajudar? No que eu posso ser útil? E aqui eu estou falando do ponto de vista emocional, estou falando também do ponto de vista financeiro, estou falando da presença. Às vezes dizer assim, olha mãe, quer que eu fique com o seu filhinho aqui um pouquinho? Quer que eu fique com o seu bebê? Para você, às vezes, caminhar um pouquinho, andar de bicicleta um pouquinho, esparecer a cabeça. O que você está com vontade de fazer? Quer que eu faça uma comida para você? Quer que eu cuide um pouco da sua casa? Você quer conversar? Eu estou aqui para te ouvir. O que você está sentindo aí no seu coração? Ser essa pessoa de equilíbrio para essa mãe, ser esse ponto mesmo de carinho, de amor, porque o que a nossa convidada está expressando, eu acredito que seja a expressão das mães solos. Ela está representando de fato o sentimento das mães solos. Será que eu sou culpada? Não, você não é culpada de ter escolhido esse pai. É falta de maturidade e responsabilidade desse homem. Não é culpa sua. Esse homem foi covarde e te abandonou. A mãe não tem responsabilidade alguma sobre a escolha desse pai. Então, é necessário assim que ela pense e se acolha e seja gentil para dizer assim, eu de fato não tenho culpa. Ele foi covarde e foi embora. A responsabilidade toda foi dele em ter ido embora, não é minha, porque eu não podia adivinhar, porque as nossas duas participantes acabaram de dizer aqui para nós, eram homens bons, eram homens amorosos, participativos. Bastou saber da gravidez, bastou saber do nascimento que eles foram embora. Então, como é que essa mulher vai adivinhar?
Como é que essa mulher vai saber? Ninguém nasce com estrela na testa, Não né? nasce, não nasce. E com você, Amanda? Antes só de você comentar, deixa eu só trazer alguns relatos. Tem gente que dizendo, olha, boa tarde, Alberto, eu fui mãe solo dos meus 3 filhos e nunca tive, aliás, nem tenho até hoje o apoio do pai. Outra mãe diz, Alberto, boa tarde, eu criei 3 filhos sozinha e não foi fácil. Também tem aqui gente dizendo, é muito difícil, o pai da minha filha nem registrou ela até hoje, não quis saber dela, tem 21 anos, tive que trabalhar e sustentar sem a ajuda dele, casei depois de 4 anos, quem me ajudou foi meu marido atual. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários, mas com você, Amanda, o que nessa jornada tripla, o que se tornou mais difícil para você? Na verdade, a minha jornada, ela não tem separação, né, Roberta? Porque eu tenho uma filha especial e eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar dela, eu preciso ser mais forte do que o suficiente, entendeu? E às vezes é difícil, porque às vezes você não tem, às vezes você está sentindo algo que você não pode nem expressar, não pode nem mesmo chorar, nem mesmo sentir o que você tem ali guardado, um remorso, alguma coisa, uma tristeza, para você não passar para ela. E por muitos anos eu me culpei. Será que eu escolhi a pessoa certa? Será que eu não poderia ter esperado mais? Nesse meio tempo eu tive depressão, tentei suicídio, depois de já tê-la, né, comigo. Aí depois eu caí em mim e falei, Senhor, o erro não é comigo, entendeu? Não é, porque o desejo foi dele. Quando eu desisti de ter filha, ele quis continuar. Né? E depois eu peguei e falei, não tem condições do erro ser comigo. Não foi eu que errei. Quem errou foi ele. Porque eu não errei na escolha do pai. Entendeu? Tem mais relatos aqui também de pessoas que se identificam com a história de vocês duas. Tem uma mãe que diz, a Ivonete, ela diz, sou mãe solo de 3, 2 do primeiro casamento e a menina agora de 6 anos. Está difícil demais criar os filhos sozinha. Os meninos eu criei sozinha, tem 22 anos, 18. E agora me abandonaram, foram para a casa do pai, porque não permito eles na rua com a vida ruim. Ainda tem essa ainda, né? Ainda crescem e às vezes até abandonam a mãe. Tem outro comentário aqui, boa tarde, eu sempre cuidei do meu filho, me separei há 10 anos, o meu filho vive comigo até hoje, o homem de verdade que assume, que seja casado ou separado, filho é para sempre em nossas vidas. Outra mãe também traz um relato aqui, Roberto, eu criei meus 2 filhos, só hoje eles, né, um que tem 22 anos, o outro tem 26, que são muito bem criados, homens de verdade, e eu sou muito feliz. Também tem o relato da Maria da Conceição, que é de Campo Grande, Cariacica. Ela diz, minha neta nasceu vai fazer 2 meses e agora meu genro resolveu que quer separar da minha filha e ainda diz que ela tem que sair de casa. Né? Enfim, a gente vê que as histórias vão se repetindo e por mais que a gente acabou de dizer, Gisele, ninguém nasce com estrela na testa, não dá pra gente adivinhar como que vai ser o comportamento dessa pessoa depois de determinado tempo. Mas será que no início do relacionamento, naquele momento em que tudo são flores, né, que existe aquela paixão, a gente consegue identificar determinadas características nessa pessoa que possa, talvez, mostrar pra gente, assim, quem é ele de verdade, ou ela, né, que também tem situações contrárias, embora a gente trouxe aí dados que mulheres acabam tendo mais esse abandono. Sabe, Roberta, é observar. A gente consegue, não é 100% dos casos, né? No comportamento humano, nada é 100%. Então, algumas vezes, esses homens não demonstram, mas uma grande maioria vai demonstrar. Então, o que a gente pode pensar? Sabe esse homem muito individualista, assim, sabe? Nas pequenas coisas, eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas que muitas mulheres vão se identificar. Sabe, tinha um pouquinho de comida na panela, ele comeu tudo e não deixou para você. Nossa, mas é tão bobo, só por causa disso, mas ali já demonstra um pouquinho de egoísmo e de individualidade. Aquele homem que gosta de fazer as coisas muito sozinho, sabe? Você convida para dar uma volta, ele nunca quer. Você convida para fazer alguma coisa, ele nunca pode, ele nunca está disponível. É quando ele quer. Você já começa a acender ali uma luzinha. Um homem muito ligado a amigos, sabe? Muito voltado
voltado para aquele círculo de amigos ali do futebol, da luta, da academia, aquilo ali para ele é muito importante. Ele não deixa de fazer nada em detrimento a estar com esses amigos, já acende a luzinha amarela aí. Eu sugiro que as mulheres, por exemplo, às vezes, converse com esses homens temas difíceis, sabe? Temas delicados, temas mais polêmicos, para você ouvir desse homem a opinião dele. É uma forma de você observar. Fale sobre filhos. Qual é a visão dele sobre ter filhos? Você já começa a perceber. Eu gosto muito de criança, mas eu acho que tem que cuidar mais do filho é a mulher, né? Opa! Você já acende a luz vermelha piscando. Significa que esse homem provavelmente vai te deixar sozinha com essa criança, porque ele acha que a responsabilidade maior é da mulher, e não é. A responsabilidade é compartilhada, é dividida. Então, aqui são alguns pontos que nós, mulheres, podemos perceber e identificar que esse homem já tem essas características mais individualizada, mais fechada, mais retraída, de pouca socialização e mais, de pouco interesse. Quer ver um exemplo, Roberta? Às vezes você chega do trabalho, você quer contar como é que foi o seu dia, você quer expressar ali o que aconteceu, contar uma novidade. Esse homem nunca está muito disponível, ele nunca está interessado. Você começa a contar, ele fica, tá, amor, vou tomar banho, tá? Já te descartando, já te rifando, você já começa a perceber. Ele tem pouco interesse pelas coisas que dizem respeito a você. Belos sinais aí que a Gisele acabou de pontuar pra gente. Agora, difícil no meio da paixão, as pessoas conseguirem enxergar de fato, né, que tudo isso é um sinal. Tem aqui mais relatos que eu vou ler para vocês. Tem gente que conta o seguinte: não tive ajuda da família e ninguém, fazia panfletagem nos semáforos, faxina, buffet de festas noturnas, atendente de lanchonete aos fins de semana. Não podia demonstrar a fraqueza para que meus filhos não sentissem o total abandono e a rejeição da parte paterna. Queria muito um dia poder contar essa história linda, onde dei hoje a volta por cima. Poxa, que bacana. Manda mais comentários aqui pra gente, viu? Quem sabe você também participa aqui com a gente um dia, assim como tá a Elizabeth e a Amanda. E vocês, da onde vocês tiraram forças, igual você, Elizabeth, trazendo esse relato e com um sentimento de culpa hoje, que mesmo você dando o seu sangue, a sua vida para sustentar a sua filha, você ainda se enfrentou isso e traz esse sentimento de culpa. De onde você tirou tanta força? Nela. Eu olhava para ela e via que ela precisava de mim, que eu não podia recuar. E acredite, Roberta, ela me culpa. Aí tem o meu filho também, Bruno, que eu também parei a minha vida para poder cuidar dele. Sabe o que é parar a vida? A vida de não sair, de não... Desde quando eu me separei do pai da Lara, né? O que aconteceu? Eu fui conhecer o pai do Bruno quando ela tinha 3 anos de idade. Então, ele entrou na minha vida e ele começou a dar carinho à Lara como se fosse, né, dele. Só que, quando eu engravidei, que era realmente o filho dele, ele começou a me trair e me largou grávida. Então, eu estava grávida ainda com mais uma criança pequena. E eu trabalhava muito à noite no PA, né? Eu trabalhava, aí eu saí da casa de famílias, né, depois que eu conheci ele. Aí o cunhado dele arrumou um emprego para mim no PA para trabalhar à noite de limpeza. E cada dia que passava era um obstáculo maior, porque eu chorava muito, Roberta, no meu trabalho. Se eu ganhasse 2 pães, eu levava os 2 pães para os meus filhos, eu não comia. Então, o meu salário era para pagar um aluguel e eu comprava roupas para eles, mas não comprava para mim. Eu andava, assim,
como pode dizer, eu não comprava roupa para mim, eu andava feia. Então, tipo assim, as mães, ela se prive muito para cuidar dos filhos, para fazer com que os filhos venham se sentir melhor. Só que, como você falou, quando eles crescem, eles esquecem que você é mãe. Meu filho hoje tem 17 anos e a paixão dele é o pai dele. Eu parei a minha vida todinha para cuidar do meu filho. Hoje, o meu filho, a paixão dele é o pai dele. E você também parou a sua vida, né, para cuidar Parei, literalmente. da Jéssica? Parei total. Robertinho, eu vivo para ela, na verdade, né? Assim, até porque ela exige muito de mim, né? É uma criança especial, né, que não tem autonomia para fazer nada sozinha, nem sabe pegar um ônibus, o básico do básico não consegue ir numa padaria do lado de casa, né, porque ela trava, ela não consegue abrir o portão e sair sozinha. Então, assim, mas eu não me arrependo. É difícil? Não é fácil, Robertinho. Não adianta uma mãe só dizer que é fácil, porque não é. A demanda é muito grande e eu busco força nela mesmo. E cada eu te amo, que ela fala para mim, cada declaração, todos os dias à noite, vai me deixando mais renovado ao amanhecer. O que a gente percebe, Gisele, nesses relatos, é que são mães, no caso aqui das duas, né, que tiveram que ser autônomas, né, hoje elas trabalham por conta própria, e são mulheres que, ao mesmo tempo, por essa dedicação que é necessária aos filhos, elas não conseguem crescer profissionalmente, né, porque, às vezes, perdem a oportunidade de trabalhar numa empresa por conta da jornada de trabalho, que demanda uma hora mínima, não consegue, às vezes, fazer um curso extra para se capacitar ainda mais. Então, também tem essas consequências emocionais e profissionais na vida delas. Muito grande, Roberta. Em pleno século XXI, nós ainda vivemos um machismo estrutural, porque se dá mais atenção nas vagas de trabalho aos homens. Porque o homem, né, ele pode trabalhar quantas horas forem, ele não tem apego a nada, ele pode chegar cedo, ele pode sair tarde. Eu quero falar aqui também para os empresários do Espírito Santo que nos assistem, que nós tenhamos um olhar humanizado para as mulheres. As mulheres têm cerca de 21% a mais de escolaridade para os homens. Elas são capacitadas a exercitar a profissão a qual elas forem designadas. Mas ainda há esse machismo de que a mulher tem filho, ela tem filho pequeno, ela vai precisar chegar mais tarde, ela precisa levar o filho ao médico, como se o homem não precisasse. O homem também precisa ajudar e a participar das consultas, na reunião da escola. Isso não é só papel feminino, mas ainda assim, nos dias de hoje, o empresariado, né, sobretudo ainda o brasileiro, tem esse tipo de preconceito. E aí as mulheres não conseguem se desenvolver profissionalmente, o que ainda causa frustração, ainda causa tristeza, elas se sentem diminuídas, se sentem depreciadas, às vezes precisam fazer trabalhos que elas não gostariam de fazer, mas por conta da jornada, para estar mais disponíveis para esses filhos, elas precisam desenvolver. Então, as empresas, nós precisamos ter um olhar mais humanizado. Tem mais comentários aqui. Tem gente dizendo, boa tarde, eu fui mãe solo aos 24 anos, o pai nunca deu apoio, só registrou porque eu procurei a justiça. Mas carinho e atenção ele nunca deu, muito triste. A criança sofre muito também, tem essa consequência na vida das crianças, né? Tem gente que diz, não sei o que é pior, o pai que abandona ou o pai que é presente só de corpo. Tem outro relato também da Lucília de São José em Vitória, não podemos nos culpar pela falta de caráter e de responsabilidade do pai dos nossos filhos, né? A gente deve se orgulhar das mulheres incríveis que somos. E tem um detalhe, tem um comentário também que eu acho que é importante a gente trazer, do Gilmar de Viana, que ele diz, eu e minha ex-mulher, nós se separamos e nada mudou. Eu sou muito presente na vida da minha filha, hoje ela tem 17 anos. Isso que é o mais importante, né? Ninguém é obrigado a viver com ninguém, não deu certo, a gente não se ama mais. Vida que segue, mas é o que a gente está falando aqui, da situação de mãe solo. Mulheres que têm que acordar, cuidar do filho, da casa, das tarefas, sozinha. E que isso não está dividido, equilibrado, mesmo que cada um vá morar no seu teto, né? Sim, e sabe o que eu estou pensando aqui, Roberta?
O programa tem uma audiência tão grande. Quero fazer uma proposta para aqueles que nos assistem agora, a audiência do Fala Espírito Santo. Um gesto concreto. Se você conhece uma mãe solo aí no seu prédio, aí na sua rua, sua vizinha, sua parente, sua amiga, seja quem for, conhece uma mãe solo, vai até ela hoje, pergunta simplesmente, está precisando de alguma coisa? Ou outra pergunta que é muito acolhedora, ei, como é que você está? Eu só vim saber como é que você está. Se você puder, você leva um biscoito, você leva um bolo, faz um café, senta ali, conversa com essa pessoa. Se você não pode ajudar financeiramente, dá o seu amor, dá a sua atenção. Isso é um gesto concreto. Todos nós podemos fazer. Então, se você conhece uma mãe solo, vai até ela hoje, até ela hoje e pergunta: como é que você está? Elizabeth, Amanda, obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Por abrirem o coração, trazendo tanta verdade, um desabafo, né? Fazendo com que muitas mulheres estejam se identificando com essa realidade. Tá? Obrigada, receba o nosso abraço de sempre, tá bom? Uma boa tarde. Dá um beijo também nas crianças, tá?